Quando um bebê nasce, é logo examinado por um médico pediatra. Nos primeiros anos de vida, a época em que o corpo mais cresce e se transforma, quem acompanha é o pediatra. Como a criança não vai ao médico sozinha, o pediatra também precisa lidar com os pais. Qual será a formação ideal para um trabalho tão diverso? Quem vai explicar isso para a gente é o Dr. Antônio Márcio Lisboa, pediatra, neonatologista, professor e escritor. Bem-vindo, doutor Lisboa, aqui à TV Senado. E como funciona essa formação do pediatra? Como que seria essa formação ideal? O ideal para a formação do pediatra, em primeiro lugar, quem desejar fazer a pediatria, como primeiro requisito, está a gostar de criança. Porque eu acredito que quem não gosta de criança deve procurar outra profissão. Em segundo, ele deve ter vocação para o atendimento à criança. E o que é vocação? Eu diria que vocação é uma coisa que nós faríamos sem nenhum pagamento, simplesmente porque é um tipo de trabalho que nos agradaria bastante. Então, ele deve, além de gostar de criança, gostar de cuidar das crianças. E o terceiro lugar, o pediatra tem que saber que a criança é um ser unitário. É uma unidade biopsicossocial que vive no seio de uma família, numa comunidade e que se relaciona de forma contínua com o meio ambiente. Essa definição, essa colocação é muito importante, porque se você analisar que a criança, considerar que a criança seja um ser unitário, você teria que ensinar como num sentido holístico, que seja como a criança como um ser integral. Quando eu falo assim, para que seja bem entendido, é que o ensino médico em geral, ele é ensinado, por exemplo, por meio de disciplinas. E a parte emocional ensina muito pouco. E essa situação de divisão do ser humano em partes nasceu há muitos séculos. Começou por Descartes, que cortou o nosso pescoço e disse que do pescoço para cima eram os profissionais que iam cuidar. E do pescoço para baixo eram os outros. Então, aconteceu uma coisa estranha, que o ensino da medicina, nas faculdades de medicina, o ensino é feito praticamente do pescoço para baixo, do corpo, né? E a parte de cima nas faculdades de psicologia, que muitas vezes ficam até em cidades diferentes. E isso, então, é importante porque perde o sentido de integral. Porque todos nós sabemos que o doente de condições físicas, orgânicas, ele tem a cabeça, ele pensa, ele sofre, né? E também as pessoas que sofrem de algum problema emocional grave, isso vai alterar o funcionamento do seu corpo. Então, falando assim, parece até óbvio, mas o ensino é feito separado. Bom, e a outra é a unidade biopsicossocial. Então, você tem que entender que a parte física, a parte mental e social terão que ser, de uma forma, ensinadas numa faculdade de medicina. Não é isso que acontece. Na faculdade de medicina, ele se dirige prioritariamente à parte física. São as doenças físicas. Então, a parte emocional, a parte mental, a parte racional, isso aí fica no segundo plano,
Se eu quiser, eu digo que no 10º plano, porque muito pouca coisa é ensinada. Agora, e isso tem um efeito muito sério em pediatria, porque a formação da personalidade da criança se faz até 6 anos. E os psicólogos ainda costumam dizer que é até 3. Então, o nosso comportamento, a nossa estrutura, a nossa personalidade, ela se forma até 3 anos, até 6 anos. Então, você veja a importância do ensino da parte emocional também na faculdade de medicina. E isso, num tempo que nós estamos vivendo, eu diria a você que os problemas emocionais suplantam de muitos problemas orgânicos. O que nós estamos vendo, quando nós falamos sobre violência, ontem mesmo houve a divulgação do que está acontecendo no Rio de Janeiro, que a violência aumentou demais. E isso tem a ver com 0 a 6? Tem tudo a ver. Infelizmente, o governo, as autoridades, quando tratam de alguma coisa relacionada à violência, vão logo para punir, prender, aumentar a polícia, equipar a polícia, pagar melhor a polícia. O problema não está aí. O problema está no 0 a 6. Quer dizer, o criminoso, o comportamento antissocial, ele é formado nos primeiros 6 anos de vida. Lá quando se forma a personalidade. Isso, eu escrevi um livro sobre isso, a primeira infância e as raízes da violência. Quer dizer, enquanto nós não pensarmos na criança de 0 a 6, na formação do cidadão, não vai diminuir a violência nunca. E eu tenho feito palestras sobre isso, inclusive aqui dentro, há mais de 10 anos. Viu? E continuo a mesma ladainha. Falou isso tudo do Rio, duplicou a violência no Rio duplicou. O que eles vão fazer agora? Contratar mais polícia. Então, e de que forma o pediatra pode auxiliar nesse momento que ele está atendendo a criança, nesses primeiros 6 anos de vida, né, para formar, né, um cidadão com uma personalidade mais pacífica, que não vai vir a ser, né, violento? Em primeiro lugar, você tem que aceitar que a criança é um ser unitário biopsicossocial. Porque se você não aceita isso, você começa a tratar da fase física. Então, os pediatras não estão aprendendo quase nada emocional. Nada. Agora, eu tenho 16 livros escritos. Desses, 6 são problemas correlacionados com a parte emocional. E chegam mães no consultório e diz que o senhor é psicólogo. Eu falo, não, eu sou pediatra. Que eu li os livros do senhor. Não, aquilo é uma psicologia que o pediatra tem que saber. Aí você pergunta, como? Por que não ensina isso que eu escrevi no livro na faculdade? É fácil. E o senhor aprendeu na faculdade ou o senhor foi desenvolvendo na sua vivência, sua experiência? Não aprendi nada na faculdade. Inclusive, eu formei em 1950. 1950, não conheci o recém-nascido. Porque quando eu formei medicina, eu trabalhei na maternidade, o recém-nascido nascia e ia para um lugar que eu nem sabia o que era. Sumia. E eu não aprendi nada. Nem eu, nem ninguém em faculdade nenhuma. Entendeu? O adolescente e o recém-nascido não tinham dono. Quem cuidava do recém-nascido era o obstetra, não era o pediatra. Quer dizer, o pediatra, depois que ele ia para casa, cuidava, né? Não ia à sala de parto, não ia. Então, essa parte por exemplo, de interesse em cuidar do recém-nascido, começou mais ou menos em 50 e 54. Viu? E a primeira maternidade no Rio, que os obstetras davam plantão com os pediatras, viu?
surgiu em 56, e por uma coincidência, não por mérito, no dia que abriram a faculdade, eu estava de plantão, que era um sábado. Então, o primeiro recém-nascido eu atendi na sala de parto. E nós fazíamos uma campanha para que isso passasse por outros locais. E nós fizemos durante anos, viu? Eu dei curso sobre neonatologia, porque também não existiu, as faculdades não conheciam. Então, em 1900, década de 60, eu dei curso em quase todas as capitais desse país sobre recém-nascido, porque não conhecia. Isso em 61, 62, 63. Para você ver que o recém-nascido é uma coisa nova. O primeiro centro de estudos do recém-nascido fui eu que criei em 59. Primeiro centro de estudos para estudar o recém-nascido. 59. E quando que começava a se tratar da criança, então? Não, a criança, o pediatra, nós estamos falando do recém-nascido. Então, mas criança, quando, não, criança qual que era, criança, assim, recém-nascido é até um mês de vida? Até um mês. Então, a criança só tinha atendimento depois de um mês, o primeiro mês? Não, podia, aí a mãe podia levar, porque depois que saía da maternidade, aí era do pediatra. Sim, mas na maternidade a criança não era atendida, só a mãe? Nada. E o senhor, inclusive, foi o primeiro pediatra que atendeu na sala de parto? Na sala de parto, em regime de plantão contratado. Quer dizer, eu era de uma equipe, não o médico particular que chamava para atender esporadicamente uma criança no berçário. Porque isso existia, né? Quer dizer, telefonava para minha casa e eu ia lá, entendeu? Mas naquela maternidade todo mundo nascia sem pediatra, a não ser que os pais resolvessem chamar um pediatra. Mas o serviço público, esse não tinha neonatologista. Depois nós conseguimos que o quê? Que os pediatras, né, os pediatras começassem a atender os recém-nascidos. E em fevereiro de 1961, nós criamos no Hospital do Servidor do Estado o primeiro curso de formação de neonatólogo. Eram duas médicas, doutora Hélia e doutora Maria Altertum, que foram as duas primeiras neonatólogas. Foram neonatólogas que fizeram um curso para serem neonatólogas. Porque antes as pessoas podiam, os pediatras atendiam sala de parto, mas não eram especialistas. Eles atendiam porque ele que atendia a criança, né? Mas não era uma rotina, não era um procedimento? Não era rotina, né? E isso faz muita diferença? Esse atendimento inicial? Muita diferença, muita. Aí foram anos de cursos, de aula, de só teve um problema assim curioso, né? Porque eu tenho uma vivência grande, inclusive com consultor de ministérios, e aqui quando eu vim para Brasília, né? Educação, Previdência e tudo. E tinha dias no Ministério da Saúde que tinham reuniões que eu achava que eu estava nos Estados Unidos. Porque as pessoas que estavam ali eram tão alienadas, porque eu nasci no interior, né? E meu pai era médico, avô médico, que eles propunham soluções para nós aqui, que eu ficava pensando, eu acho que o pessoal, hoje estão falando português, mas são americanos, porque o que eles estão falando é coisa de revista. E essas pessoas eram quem? Eram os grandes pediatras das melhores faculdades de medicina do país. E estavam desconectados da realidade. A alienação, eu era do Rio, trabalhava no berçário do Servidor de Estado. Primeiro nessa maternidade, onde eu fui chefe da pediatria durante 4 anos, depois fui para o Servidor de Estado em 61, aí criamos o curso, né? Mas então, pessoal, agora até perdi um pouco, mas o que eu te lembrei foi o seguinte, que eu cheguei em Brasília, então, naquela ímpeto jovem, né, de que queria fechar as maternidades que não tivesse pediatra e plantão. Onde é que eu cheguei? Eu era do Rio, né? Era o serviço melhor do Rio de Janeiro, que era o Servidor de Estado. Aí um dia eu sentei e comecei a pensar, falei assim, mas Leopoldina, minha cidade, não tem nenhum pediatra, não é neonatologista.
E como é que vão nascer as crianças na minha cidade? Pois se eu estou lutando para fechar a maternidade que não tem pediatra, como é que fica a minha cidade? Aí eu voltei atrás. Eu comecei, então, a luta, não eu, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, da qual eu fui presidente, nós começamos a ter que as maternidades das capitais, as grandes maternidades, teriam que ter o pediatra, né? Sim, De plantão. O pediatra, mas o pediatra aí atendia o hospital e, na hora do parto, ia atender o recém-nascido, né? E depois, então, com esses dois, para você ter ideia, nessa época, quando nós fundamos esse centro de estudo, eram pediatra e obstetra, né? Nós éramos 15, né? Você sabe quantos neonatologistas estiveram no último congresso? Quanto? Mais de 1000. Aqueles dois foram multiplicando, agora mais de 1000. E agora você vê o seguinte, que tem que ter neonatologia. Agora estão faltando, aqui em Brasília, né, parece que fazer concurso aí agora, 45 neonatólogos, né? Quer dizer, não chegamos nesse ponto, né? Então a neonatologia hoje é das especialidades mais requisitadas, mais importantes, né? Porque, inclusive, é um momento, né? Se você tem coisas que, se você pegar, descobrir ali no recém-nascido, você pode mudar a vida daquela pessoa para sempre, né? Tudo, mas você fala a vida. E outra, nós falamos na parte emocional, como eu trabalho muito com violência, inclusive esse livro eu trouxe para deixar com vocês, eu trabalho muito com violência, né? Eu tento usar no sentido de ensinar essa parte emocional nas faculdades. E outra parte também, que eu não falei, mas é a parte social, né? O ensino da parte social é fundamental. Como é que você ensina a parte social se os alunos são treinados dentro do hospital? Complicado, né? A não tem que ser ter uma que vivência você fizesse prática, né? Aquilo que foi feito em Sobradinho, na Universidade de Brasília, porque quando eu cheguei aqui, eu fui para Sobradinho. E lá que eu organizei a pediatria. Porque lá, os alunos de medicina que trabalham comigo, eles iam dar plantão em Planaltina, no centro de saúde. E o dar plantão não, estagiar na Fercal, que era uma área rural naquela época, né? Eles frequentavam creche, eles frequentavam escola e frequentavam o Centro de Desenvolvimento Social. Eles, na formação deles, só um exemplo de uma situação, para você ter a noção da importância da introdução da parte social no ensino da medicina e da pediatria, que é mais importante ainda. Agora, coloquei um mapa na enfermaria da cidade, quando fui para Taguatinga, que eu fui perseguido pelo reitor da Universidade de Brasília, um reitor militar, e eu tive que me afastar. E só voltei a convite do Cristóvão. E eu fiquei fora, prestei concurso público com 50 anos e fui para Taguatinga. E lá, então, tinha alunos. Então, colocamos um mapa e lá nós colocávamos aqueles marcadores coloridos, né? A diarreia vermelho, pneumonia azul, aquilo tudo. E tinha áreas que não tinha nenhum alfinetezinho, nenhum marcador. E tinham áreas que tinham um monte de marcador vermelho, de desnutrição e diarreia. E outras cheias de azul das pneumonias. O que eu fiz? Levei os alunos lá. Nessa cheia de alfinete, tinha um favelão. E os alunos disseram isso: ou vocês curam aqui, ou vocês não vão esvaziar o hospital de Taguatinga. Porque se cura a verminose, vem, pega, vai, vem. Quer dizer, o médico tem que ter noção disso. Ele tem que lutar para melhorar as condições da população. O outro local, que tinha muita pneumonia, fomos lá com os alunos. Tinha fogão de lenha dentro de casa. Dentro de casa. Como é que você acaba com a pneumonia? Tira o fogão de dentro de casa. Ou põe um fogão a gás, qualquer coisa. Senão, você não vai diminuir a pneumonia. Estou dando 2 exemplos de dar 100 exemplos. Então, como aluno, como o médico, ele vive numa comunidade, ele vive numa família. E outra coisa que você falou, como é que você pode tratar de cuidar da criança se você não conhece a família? Né?
Você vai tratar de uma criança que é filho de um adolescente de 17 anos e outro que é filho de uma senhora de 40 anos que engravidou com 38. Você acha que é igual? Não é igual. Ouviu? A criança é criança, mas não são iguais. Não é? Você tem que entender isso. Isso eu escrevi um artigo sobre o perfil da mãe. Você tem que saber como é que lida com a mãe, com as avós. Isso é aprendizado, você tem que aprender na faculdade, entendeu? Isso é aprendizado que você tem que fazer. Tem que fazer parte da formação. Tem que saber a parte disso. Então, você tem que saber a parte onde é que vive a criança, a habitação da criança, né? A família da criança. A família da criança é fundamental. Por quê? Porque boa parte dos marginais aí depende da família. Tem grandes psicólogos que dizem o seguinte: se o pediatra soubesse a importância dele nos cuidados da criança 0 a 6 anos, nós, psiquiatras, estaríamos falidos, porque não chegava ninguém aqui. Aí você vê a importância do 0 a 6, está entendendo? E nós fizemos um trabalho 0 a 6, que eu também trouxe para te dar de presente, quando eu fui do serviço social, nessa época que eu estive exilado da faculdade, eu fui chefiar uma área do serviço social. E lá nós propusemos a criação do Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil, que era para o 0 a 6, onde a criança pequena tem que aprender a criar galinha, coelho, tem que fazer horta, quer dizer, você tem que ir com a creche, a criança tem que mexer com a terra, tem que ver a planta crescer. Isso é bom para a formação da pessoa, tem que brincar. Viu? Hoje o que você faz com a criança? Você põe na creche, não é verdade? Como é que a creche faz? Está na hora de levantar, todo mundo levanta. Agora todo mundo vai brincar, agora vamos almoçar. Isso tudo. Você está bitolando as crianças, né? Eu fui criado até 6 anos só brincando. Quer dizer, eu fico às vezes meio triste de ver a situação das crianças. Criança aprendendo inglês com 2 anos, né? 3 anos aprendendo computação com 1 ano e meio, 2 anos. Isso é uma loucura total. É uma loucura. Então, fazendo uma geração para você vencer, para você ganhar dinheiro, não é assim, gente. Você tem que criar uma criação para ser. Porque se eu estou te criando para você ser feliz. Ah, mas eu vou ser a grande maioria. Não, eu quero que você seja feliz. Só isso. Isso depende de quê? Do pediatra, da família, do professor, né? Nós temos que mudar essa coisa toda. Porque o que a gente vê muitas vezes na formação parece que está indo num caminho contrário. A medicina está cada vez mais especializada, né? O médico se especializa em um pequeno pedaço do corpo, um detalhe, enquanto o que o senhor está dizendo é que tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser essa formação holística, integrada, incluindo não só o corpo, uma noção do corpo todo, como inclusive da psique, não é? Conhecer Mas você o mundo, não aprende né? isso em medicina. O que é natural? Você tem que saber isso. O clima, o solo, a água. E isso, o barulho, como é que isso influencia as crianças e os adultos todos, não é? Quer dizer, isso você tem que ver o seguinte, você tem que ser encarado, você é uma pessoa, quer dizer, sua cabeça é junto, seu coração é junto. Então você tem que saber que ensinar disciplina, assim, 3 meses coração, 2 meses em pulmão, não é uma coisa muito... Isso é o Newton que fez, o grande físico, que separou e disse que nós éramos uma máquina. Mas não, porque você tratar de uma pessoa que tem um coração doente, viu? É a pessoa que tem o coração doente. Não é igual você tratar o coração doente. É outra conversa. O coração, né? não existe isolado, né? Não existe isolado. Tem uma propaganda de uma coisa de seguro aí, dessas seguradoras, que tinha um coração que ele pulava na mesa para atender um telefone. Coração sozinho. É um exemplo disso, quer dizer, aquilo ali não existe, ele sozinho. Então você tem que mudar a medicina.
E esse livrinho, então, o Conselho Federal gostou tanto que pediu que eu desse o direito autoral e mandou publicar 5.000 para distribuir para os médicos, professores do Brasil todo. Doutor Lisboa, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu conversei com o doutor Antônio Márcio Lisboa, pediatra e neonatologista. Se você tiver alguma sugestão para o programa Cidadania, fala pra gente. É só ligar 0800 61 2211. Se você quiser rever este programa, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até a próxima.